Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas. 3 minutos atrasado, eu estava conseguindo ser pontualíssimo todos os dias. Hoje atrasei aqui 3 minutos, mas para deixar tudo redondo para vocês terem aí o encontro todo certinho, com a parte técnica toda bem resolvida. Dois convidados, ó, o pessoal entrando já falando, já dei like, e isso ajuda pra caramba, vocês sabem como isso ajuda. Hoje, dois convidados super especiais. Hoje é um dia super especial para mim. É o dia em que eu vou fazer o lançamento do meu 10º livro, né? Então, número especial, esse nosso mundo decimal, né? Então, o 10º livro é um filho super especial. Todos os livros são filhos, tá? Aqui a gente já vai dar bom dia para ele, para o Silvio Almeida, que tem um monte de livro nas costas. Aí o cara é fera, já escreveu sobre um monte de assunto com super propriedade. Mas hoje à noite, às 8 horas da noite, eu vou fazer o lançamento virtual, né? Por causa da pandemia, normalmente eu faço numa livraria, eu faço uma palestra, recebo todo mundo, etc. Hoje a gente vai fazer essa palestra aqui virtualmente, então estão todos convidados às 8 horas da noite aqui nesse canal para a gente falar sobre a economia do desejo, a farsa da tese neoliberal. Então é o nome do livro, um livro bem legal, mas vamos lá, vamos dar bom dia para esses convidados super especiais que estão aqui hoje, começando por ele, que é professor, ele é doutor em filosofia e teoria geral do direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é a Faculdade do Largo de São Francisco, e ele tem livros absolutamente fantásticos, uma capacidade e uma lucidez enorme para interpretar esse momento difícil que a gente está vivendo em todos os sentidos, que é o professor Silvio Almeida. Tudo bem, Silvio? Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, querido. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Imenso. Que legal, cara. Um tempo que a gente está querendo fazer esse encontro, né, Silvio? Nosso amigo Romário, importante falar o nome dele, que propiciou esse encontro aqui, foi seu aluno na faculdade, meu seguidor aqui também fez esse encontro, fez meu encontro também com o Guga Noblar. Então, hoje esse encontro está acontecendo por causa do Romário. Às vezes as pessoas, já dá bom dia para o Guga, mas só falar o seguinte, às vezes as pessoas não têm noção da importância que elas têm num projeto enorme de fazer o mundo mais justo, etc. Uma vez, ouvindo uma palestra do Diógenes Luca, que comandou o GATT durante muito tempo, é meu amigo, ele falou o seguinte, Eduardo, uma vez eu ouvi uma palestra de um cara da NASA, e ele falou o seguinte, quando você pergunta para um cara que varre o chão na NASA, você pergunta para ele, o que você faz aqui? Você sabe o que ele responde? Aí o pessoal falou assim, ele diz que varre o chão. Ele falou, não. Ele responde o seguinte, eu ajudo a colocar um foguete no espaço. E é verdade, todo mundo tem um papel importantíssimo e é elo para fazer com que as coisas aconteçam. Então, se hoje a gente estivesse aqui e não agradecesse ao Romário por esse encontro, a gente estaria sendo, no mínimo, injusto. Bom dia, Guga, você que é um cara jornalista que eu admiro tanto pela coragem, até pelo bom humor, pela perspicácia, por todas essas qualidades que você tem. Pô, obrigado por engrandecer o nosso programa aqui com a sua presença. É um prazer participar, você sabe que eu gosto muito de você, gosto muito do Silvio, o Romário também é um amigo, foi quem nos colocou aí juntos em contato, então, Romário, obrigado aí por ter feito essa ponte. Minhas filhas abriram a porta, tá um barulho aqui. Aqui em casa, galera. Não, tempos de pandemia, o mais comum que tem são as crianças, cachorros também têm entrado muito nas lives, né? Tem tido. Aqui entra maritaca, que eu estou na minha chácara, então maritaca, papagaio, tucano, se ouve barulho de tudo. Quem é mais esperto vem falar comigo, Eduardo, estou ouvindo aí esse barulho. Isso aí é o canário da terra, é isso. Aí dá para ouvir aqui, né? Os passarinhos. Faz menos barulho do que uma criança de 3 e outra de 5, com certeza. Eu estou isolado aqui no sul dos Estados Unidos, então eu não tenho esse problema. Você está falando aí dos Estados Unidos, Silvio? Eu estou aqui na cidade de Durham, na Carolina do Norte, como professor visitante da Universidade de Duke. Pô, incrível, até legal, porque a gente vai falar bastante coisa dos Estados Unidos hoje. Turma, é o seguinte, como a gente faz todo começo de live, nesse comecinho, no meio e no final, eu vou pedir aquilo que todo mundo está vindo todos os dias já sabe, é que vocês deem um like, porque esse like que vocês dão no começo faz o YouTube ranquear bem o nosso vídeo e notificar um monte de gente, chamar um monte de gente para o encontro. É assim que a gente tem conseguido um público enorme todos os dias aqui e fazendo essa
eu gosto de falar, às vezes até essa palavra é meio forte, mas essa guerra de narrativas um pouco mais justa, né? A gente precisa de ter o outro lado, a gente precisa de ver uma visão que seja um pouco diferente do que aquela que é muito monocromática, né? Muito igual, muito medida para atender um tipo de necessidade que você tem de narrativa. Então, para isso continuar existindo, e está existindo de uma forma muito forte, né? A gente está com quase 400 mil seguidores no YouTube, o YouTube não para de crescer, é um dos maiores canais que a gente tem mais progressistas assim hoje em dia, e sem uma propaganda, Guga e Silvia, a gente não tem monetização, propaganda, patrocínio, e eu entendo todo mundo que precisa ter isso para poder sobreviver ao canal, mas o fato da gente conseguir, só através da divulgação das pessoas, fazer o canal crescer, dá uma independência total para a gente poder falar o que a gente imagina e convidar quem a gente quiser aqui. Isso tem sido maravilhoso. Então vamos lá, vamos começar com as notícias de fora. Já temos 2.000 pessoas ao vivo nos assistindo aqui entre o Facebook e YouTube. O Guga sabe dos números da internet, sabe que a gente com 5 minutos tem mais de 2.000 pessoas ao vivo nos assistindo. É essa a audiência que a gente tem tido. Você vai ver, hoje a gente vai bater mais de 5.000 pessoas rápido aqui. O mundo com 4.227.000 casos confirmados da doença, né? A gente sabe que são muito mais casos do que isso, mas esses casos confirmados, o mundo inteiro com esse problema da subnotificação, e chegando a perto de 300 mil mortes. A gente tem 287 mil mortes no mundo. Os Estados Unidos, o país que continua liderando as estatísticas, Estados Unidos que tem 1.347.000 casos confirmados, e os Estados Unidos batendo a triste marca, né, das 80 mil mortes oficiais. Ontem é um dia tenso por causa das 80 mil mortes, até tenso numa entrevista do Trump. O Trump, nas entrevistas, ele talvez com um pouco mais de polimento, se é que dá para chamar o Trump de polido em algum sentido, mas pelo menos comparado com o Bolsonaro, né, as pessoas... todo mundo é um pouco mais polido que o Bolsonaro, mas ontem ele teve um dos dias de Bolsonaro tosco dele, quando uma repórter asiática foi fazer uma pergunta para ele sobre a questão dos 80 mil mortes, etc. E ele falou o seguinte, vai perguntar para a China, né? E as pessoas nos Estados Unidos sendo muito críticas a esse tipo de atitude do Trump, que é uma atitude que tem cada vez mais incentivado essa postura xenófoba, essa postura preconceituosa. Lembrando que nos Estados Unidos o número de pessoas que têm entrado com pedido de auxílio-desemprego das pessoas que são asiáticas é muito maior, né, percentualmente, em relação à população de asiáticos do que as pessoas de outras etnias, porque existe um preconceito assim brutal em relação aos asiáticos por causa dessa história do Trump, de falar que é o vírus da China, vai perguntar para a China que fez isso em laboratório, etc. O Twitter falando que, e aí citou até o nome do Donald Trump, né, falando que é o seguinte, a partir de agora, toda informação que for tweetada por um formador de opinião, que a gente verifique que aquela informação não é ainda segura ou confirmada ou provada, vai aparecer um aviso de que aquela informação não é uma informação acertada, aprovada. Vai lá, Guga. E então as pessoas... Legal, as pessoas vão poder ter esse tipo de alerta, de aviso. E continuando sobre os Estados Unidos ainda, os Estados Unidos, dos 50 estados, 48 estados vão reabrir um pouco ao longo dessa semana, e quando a gente diz os 48, são assim, graus completamente diferentes. Então, se você pega, por exemplo, Idaho, você tem 90% dos negócios reabrindo de alguma maneira em Idaho, um estado onde você tem menos incidência do vírus, e Nova York, que é o extremo oposto, onde você tem a maior incidência do vírus, da doença nos Estados Unidos. Você tem que lá pouquíssimos serviços vão reabrir, como, por exemplo, serviço de jardinagem, serviços onde você não tem aglomeração e interação grande entre as pessoas. Mas os Estados Unidos segue com esse problema enorme de muitas mortes, o Trump querendo forçar a barra, conflito com os governadores, algo muito semelhante com o Brasil. E aí, quando você pega os Estados Unidos nessa situação e o Brasil na situação que está também, as Américas já estão maiores do que a Europa em número de casos da doença, ou seja, a América já passou, por causa dos Estados Unidos e Brasil, já passou a Europa, e vamos lembrar, a Europa tem França, tem Itália, tem Espanha, esses três principalmente responsáveis pelo maior número de mortes que a gente tem somados, né? Os Estados Unidos individualmente somado, mas esses três, principalmente percentualmente em relação à população do país onde você teve uma tragédia enorme, e outros países têm muitos casos, como a Alemanha, mas não tem uma letalidade
tão grande, mas as Américas já passaram a Europa. Como é que está aí, Silvio? Fala um pouquinho para a gente. Interessante a gente ter a visão de alguém que está morando nos Estados Unidos. O que se lê por aqui representa bem esse sentimento de preocupação que as pessoas estão vivendo nos Estados Unidos? As pessoas estão aí assim encarando isso como a maior guerra que essa geração já viveu nos Estados Unidos? Sim, a questão é a seguinte, acho que a palavra guerra é interessante, porque se a gente começa a verificar o cotidiano das pessoas durante as guerras, o que acontece quando você está no meio da guerra, isso passa a se normalizar. Quero dizer o seguinte, tem um desespero inicial, as pessoas estão de fato assustadas, como está acontecendo no Brasil, mas o que acontece é que o cotidiano vai fazendo com que as pessoas comecem a absorver a normalização, né, ou a naturalização, comecem a naturalizar o fato de que elas estão sobrevivendo, têm que sobreviver e têm que viver no meio de uma pandemia e num sistema econômico em que a única alternativa que elas têm é vender a força de trabalho. Então, acaba que os impactos e a dureza desse momento acabam sendo absorvidas pela força do cotidiano. Agora, em relação aos Estados Unidos, é curioso, porque as pessoas olham para os Estados Unidos e parece que vem em Nova York, né? Estados Unidos não é Nova York, né? O Eduardo sabe bem, o Guga também sabe dessa história. Os Estados Unidos é um país muito complexo, então são realidades diferentes. Então, aqui o sistema federativo nos Estados Unidos, foi aqui que eles inventaram, né, que se inventou a ideia de federação, você tem o fato de que não só as realidades sociais são diferentes, mas também os governos agiram de maneira diferente e com graus diferentes de autonomia. Então, por exemplo, eu estou aqui na Carolina do Norte. A Carolina do Norte é um dos estados menos afetados, e porque imediatamente, quando começa, né, a escalada da pandemia, o governador, o prefeito e, é importante frisar, as universidades, no caso, as duas grandes universidades aqui, a Universidade de Duke e a Universidade da Carolina do Norte, né? Para quem não sabe localizar, tanto Duke como a Universidade Estadual da Carolina do Norte são as universidades que abrigam talvez os dois maiores times de basquete universitário dos Estados Unidos, daqui que saiu o Michael Jordan. Acompanhei muito NCAA, né? Nossa Senhora, é uma super rivalidade. Aqui que acontece. Então, vejam só, imediatamente as universidades elas determinaram já o lockdown, interromperam todas as aulas. Eu dei aula presencial na grande parte do quadrimestre, mas depois houve interrupção. Então, acho que é essa a percepção. São graus de percepção diferentes. Agora, em relação aos formadores de opinião, a gente tem já uma postura, vamos dizer assim, crítica, mas nós temos também o mesmo fenômeno que acontece no Brasil. Você tem as pessoas que apoiam as posturas iniciais do Trump, e você lembrou uma coisa muito interessante, Eduardo. O Trump ele é diferente do Bolsonaro, porque o Trump está inserido dentro de uma realidade institucional que tem poder e capacidade de limitá-lo, ainda que ele seja presidente da República. Então, você tem certas limitações que são da própria institucionalidade dos Estados Unidos. Então, o Trump ele não pode fazer o que ele quer, até porque, como eu já disse, os estados têm muita força. Agora você tem o calendário eleitoral, né, que está pressionando o Donald Trump, e, de fato, né, você acha que pode dizer melhor do que nós, essa pandemia vai deixar marcas assim, terríveis na economia, o que denota também um outro problema quando você fala das Américas em relação à Europa. A pandemia não é só apenas um problema de saúde pública, vamos deixar isso bem evidente, acho que a gente tem que repetir, você tem dito isso, todo mundo, a gente vai ter que repetir. A pandemia é um problema de desigualdade social. A pandemia é um problema do capitalismo, vamos dizer assim, a gente tem que falar essa palavra de maneira muito evidente. Ou seja, essa pandemia, que nós estamos enfrentando uma pandemia, lidando com o vírus num contexto de pandemia, e não podendo lidar com ele da maneira adequada, porque nós vivemos num sistema econômico que faz com que as pessoas tenham como única alternativa viver, né, a grande maioria das pessoas, uma vida miserável. Então, vejam que as pessoas estão lutando nesse momento para voltar à normalidade. O que a gente está chamando de normalidade? Você ganhar menos de R$1.000 por mês, ou ganhar, assim, ou não ganhar quase nada.
As pessoas estão lutando para voltar a viver uma vida miserável. Porque a vida miserável é a única possibilidade que elas têm de comer. Então, veja, a gente tem que... Aí eu termino a minha participação agora, nesse momento. A gente tem que pensar no seguinte: nós estamos oferecendo alternativas muito, muito absurdas para as pessoas. Então, veja, quando a gente fala o seguinte, fique em casa, que é o certo, quem puder tem que ficar em casa, as pessoas estão levando as pessoas a escolher o seguinte, principalmente as mais pobres. Ou você morre 50% de chance de morrer de doença por causa do vírus, ou você morre 100% de chance sem trabalho. Então, veja, a gente está oferecendo essa alternativa para as pessoas. Então, a gente está fazendo as pessoas escolherem entre saúde e salário. Então, ou seja, enquanto a gente não arrumar esse tipo de coisa, Edu, a gente não vai estar livre de ouvir discursos eugênicos, porque o que acontece, e eu estava vendo um documentário que, aliás, eu recomendo que vocês vejam, não sei se vocês já viram, um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial que chama Five Came Back, que mostra como os grandes diretores de Hollywood se envolveram na propaganda anti-guerra, né? Esse filme é sensacional, porque ele demonstra outra coisa que você falou, é o seguinte: quando você tem um contexto de restrições econômicas, o racismo se torna quase que uma lógica, uma racionalidade que vai presidir as escolhas que vão ser feitas nesse contexto. E o Trump, quando ele invoca esse tipo de fala contra os asiáticos, e eu quero deixar, e assim, isso é uma questão histórica. O discurso contra os asiáticos é um discurso tradicional aqui nos Estados Unidos, tá? Tradicional aqui nos Estados Unidos. O ódio contra os chineses e contra os japoneses é uma coisa que foi articulada, inclusive, na propaganda anti-guerra, tá? Uhum. Então, assim, não é uma novidade ódio contra os chineses. E se vocês forem ler a decisão da Suprema Corte Americana, né, que determinou o que eles chamam de sistema Jim Crow, o que foi a segregação racial que vigorou nos Estados Unidos até a década de 60, na decisão, o voto contrário à segregação, sabe o que diz, Edu? Não sei se você já leu esse voto inteiro. Sabe que tá já li, sim. Então, olha só o que diz no voto. Assim, o voto do John Marshall Harlan, que é o juiz que votou contra a segregação. E o placar da decisão foi 7-1, né? Que pra gente é muito significativo, né? O juiz que votou contra diz o seguinte: a segregação racial é inaceitável contra os negros, mas não contra os asiáticos, não contra os chineses. Não, eu tinha lido, essa eu nunca tinha lido não, Silvio. Não, está no voto dele. Você percebe o seguinte: para inserir uma minoria, você tem que excluir outra. Isso está no voto de John Marshall Harlan. Ele admite que os negros são cidadãos, mas ele, nessa mesma decisão, coloca os chineses como cidadãos de segunda classe. Que loucura. E isso que o professor Silvio está falando é assim, algo que a gente tem falado muito aqui na live. Eu mostrei que o número de pedidos de desemprego cresceu 6.900% entre asiáticos, enquanto entre outros grupos cresceu 1.500%, 2.000%. A gente falou que nos Estados Unidos a letalidade do vírus na população negra é muito maior do que na população branca. A gente falou que na Inglaterra os trabalhadores que são mais mal pagos, eles têm morrido muito mais dos que são mais bem pagos. A gente mostrou a comparação entre o Morumbi e a Brasilândia. Então, você acaba tendo uma potencialização de todas as mazelas da desigualdade. E teve um artigo que eu vi nos Estados Unidos muito bom, que mostrava que os 4 principais motivos são o seguinte: primeiro, as pessoas mais pobres não conseguem se confinar, não tem essa história de confinar. O cara vive ali no buraco quente mesmo. São 10 pessoas morando num cômodo pequeno que tem uma parede que a casa do lado já é de outra família, entendeu? Então, não tem como se confinar. Segundo, o cara é o primeiro a ser mandado embora, quando a situação fica difícil, e aí o cara tem que dar algum jeito de sobreviver, que ele não tem poupança, não tem estoque, não tem dispensa. Terceiro, quando ele não é mandado embora, ele é o cara que está na linha de frente, que é o cara que está ali dirigindo o ônibus, é o cara que está ali varrendo a rua, etc., se expondo, entregando.
Isso, Rappi, esses negócios entregando pizza, bicicleta. E por último, além de tudo isso, ele pega a doença, ele é o cara que tem menos acesso ao sistema de saúde. Agora, Guga, eu não poderia deixar de falar contigo. Ontem teve até um negócio muito legal. Eu vou te enviar, que o Ministério das Relações Exteriores da China fez um artigo, né, onde ele põe os 24 coisas que são faladas, principalmente nos Estados Unidos, sobre a China e a realidade sobre os fatos. Então, mitos e fatos de coisas que são faladas sobre a China. Por exemplo, a China produziu o vírus no laboratório, o laboratório de Wuhan, foi uma pessoa comendo morcego, essas coisas todas. E o cara falando... Primeiro, é legal porque ele faz bem rapidinho, um bate-bola, e depois ele expande o artigo explicando, mostrando que essa guerra, né, da narrativa tem sido algo muito forte nessa crise e, pior do que isso, o ataque aos jornalistas que, de certa forma, criticam ou questionam essa narrativa que tenta ser imposta está sendo enorme. Isso que aconteceu ontem com a repórter asiática nos Estados Unidos está acontecendo no Brasil o tempo inteiro. A gente viu o que aconteceu com a repórter da Folha. Assim, ser jornalista nessa crise virou um ato heróico, né? Até porque eles só têm como vencer essa guerra de narrativa se eles apelarem para fake news e se eles tentarem tirar todo o crédito da imprensa séria, que está tentando fazer um trabalho de apuração, de investigação em cima dessa história da pandemia, porque ninguém entende muito bem ainda o que é essa doença, como essa doença realmente se alastra, o quanto dura, o quanto sobrevive, por quanto tempo sobrevive o vírus em cada local. Isso tudo a gente está aprendendo junto, né? A gente está conhecendo junto com os próprios cientistas, e o trabalho dos jornalistas é ficar em cima dessas informações, é tratar isso de uma maneira responsável, sem sensacionalismo. Eu acho que a imprensa tem sim feito esse papel, tem feito um papel de apurar com muita isenção, com muita responsabilidade, tudo que tem sido revelado pelos cientistas, mas o que está acontecendo é uma espécie de linchamento mesmo dos jornalistas, porque tem sim um grupo muito grande de políticos, não só o Bolsonaro, num primeiro momento foram vários, né? Agora o Bolsonaro está se isolando um pouco, tem o Trump ainda ali com um discurso parecidos, mas hoje eu acho que o Bolsonaro é o que está mais isolado entre todos os líderes, com um discurso ainda mais extremista e mais radical quanto ao tratamento do isolamento social, quanto à maneira como lidar com o isolamento social e com a pandemia. Mas, assim, a princípio, foram vários líderes que se colocaram contra o isolamento, que fizeram um discurso como se houvesse um dilema ali entre economia e isolamento social, e a única maneira que restou para eles tentarem corroborar a tese deles de que o isolamento poderia ser um passo a mais, um passo desnecessário, foi a partir realmente de notícias tendenciosas, de fake news. Eles apelaram, sim, para muita notícia que a gente ainda estava apurando, que a gente ainda não tinha certeza. Por exemplo, a cloroquina aqui no Brasil, o Bolsonaro passou a tratar esse remédio como se fosse realmente um salvador da pátria, como se aquilo ali fosse uma solução para essa questão da pandemia, como se a gente não precisasse mais tratar com tanto rigor essa questão do isolamento social. Então a gente viu, e essa questão da cloroquina até agora a gente não tem ainda uma definição do quanto isso é ou não eficaz, mas a gente viu que eles passaram a especular muito em cima de informações que eram informações que a gente ainda não tinha certeza, que a gente ainda estava checando, e começaram a jogar em cima disso para tentar, sim, fazer com que o discurso, o argumento, a tese deles de que o isolamento talvez não fosse tão necessário, ganhasse força. O Bolsonaro, ele persegue ainda ele ainda segue sabotando o isolamento social, ele ainda persegue essa tese de que o isolamento é desnecessário, e ele, junto com toda a claque dele, ele tem feito, sim, um trabalho de tentar desinformar o público, e como a imprensa aqui no Brasil, a grande mídia, ela está muito agarrada
está muito unida nessa tese do isolamento, de que o isolamento é, sim, por enquanto, a forma mais eficaz de lidar com a pandemia, o Bolsonaro passou a tratar a mídia, como ele sempre tratou, né, como adversária, e ele tem, sim, atacado os jornalistas, tem feito, sim, um trabalho junto com o chamado Gabinete do Ódio, junto com os influenciadores que ele tem nas redes sociais, de tentar desinformar, de tentar desacreditar a imprensa, e está havendo uma certa guerra, né, uma guerra de informação entre o Bolsonaro, entre os grupos ligados ao Bolsonaro e a mídia, né? E é isso, eu acho que a mídia, por enquanto, está vencendo. A maior parte da população, segundo as pesquisas, a maior parte da população é, sim, a favor do isolamento, apesar de que, na prática, São Paulo, hoje, tem um número de cerca de 45% de pessoas cumprindo o isolamento social. Caiu, está abaixo dos 50%. O ideal é que fique acima de 50%, que fique perto de 60%. Então, a gente sabe que, com essa falha na comunicação, né, com um presidente que sabota toda uma tentativa de se isolar a população, com o presidente fazendo um discurso, a gente está tendo, sim, um resultado já, de certa maneira, negativo, né? Hoje tem menos gente se isolando, então eu poderia colocar, sim, isso na conta do Bolsonaro e dessa guerra de narrativas. E você está fazendo um trabalho maravilhoso, Guga, muito corajoso durante essa crise toda. Falar aqui que a gente já tem 4.500 pessoas online nos assistindo, muito bacana, estamos perto aí de chegar nos 30 minutos. Vocês no Facebook, a última vez que eu vi, tinha 999 pessoas. Então, se todo mundo der um compartilhamento, a gente vai passar batido dos 1.000. No Facebook tem que dar o compartilhamento para ajudar, né? Que ajuda demais. E no YouTube, se vocês derem um like, quando você está olhando no celular, tem que só fechar o chat para aparecer a mãozinha de like, você dá o like, e isso faz a gente dar, indo para a segunda metade aqui do programa, um super gás. A gente continua no mundo, né, com situações muito diferentes. Alguns países saindo da crise, outros já saíram, já começaram a voltar para a crise. Aliás, a OMS destacou ontem que está tendo um aumento grande, né, e, de certa forma, esperado como risco, não como algo que era que as pessoas queriam, mas era um risco que estava na mesa, um aumento grande da doença em vários países que tinham ela basicamente controlada depois que os países começaram a relaxar. Os casos que estão mais famosos são os de Seul, da Coreia do Sul, quando você teve em Seul naquela boate, muitas pessoas estiveram ali na boate, estão testando positivo, e outros países também. Na Alemanha, o índice, aquele R que eles chamam, que é o índice de contaminação, de transmissão da doença, está acima de 1 pelo terceiro dia consecutivo. Ontem, na Alemanha, você teve o registro de 933 novos casos, é o triplo de um dia anterior, ou seja, acende uma luz amarela. Pode ser um erro estatístico, né? A gente às vezes tem um evento estatístico que é fora do padrão, isso é normal, os rabos da distribuição normal estão aí para isso, mas acendeu um sinal de alerta lá na Alemanha. E eu sempre venho falando aqui o seguinte, gente, quando a gente sai do confinamento, não tem como a doença diminuir, é impossível, é matematicamente impossível. O que a gente tenta fazer é fazer com que ela não suba muito e que a economia e a relação entre as pessoas e a saúde mental, lembrar que não é só o financeiro da história, é um monte de coisa que está junto, é um monte de gente que está confinada há muito tempo e é ruim em vários sentidos. Até uma palavra, Guga, que eu tenho pensado muito, a gente fala, e eu falo isso também, porque eu sou a favor do confinamento. Se é a favor do confinamento, fica parecendo que as pessoas gostam do confinamento, que tá mó barato, que tá todo mundo curtindo o confinamento. E é o mesmo truque usado com aquela história, por exemplo, do aborto. Não, porque tem uns caras que são a favor do aborto. Ninguém é a favor do aborto, tipo assim, vamos sair todo mundo abortando, eu quero que as mulheres abortem. Não é isso. A favor do confinamento, como eu não estou falando aqui que eu sou a favor ou contra o aborto, um dia, vocês me deem tempo, a gente conversa um dia inteiro sobre isso. Mas quando uma pessoa fala que ela é a favor do aborto, ela é absolutamente contrária ao aborto, só que ela fala o seguinte, olha, dada a situação dessa pessoa, eu acho que essa pessoa ela deveria ter essa opção para ela ou não morrer, ou para ela não colocar em risco uma vida que é certeza em vez de uma vida que não é certeza,
ou, enfim, vários outros motivos. Mas não é que ela seja a favor, que quer sair todo mundo abortando. É a mesma coisa de confinamento. Ninguém é o seguinte, pô, vamos fazer o seguinte, gostamos desse esquema de confinamento. Então vamos fazer o seguinte, todo mundo fica em casa, vamos curtir, que nem o filho de dono de uma empresa aí falou, vocês que estão curtindo esse descanso forçado, vocês que estão aí tranquilões. Quem está tranquilão, gente? Quem fala isso não tem noção. Não tem noção o que o Silvio falou aqui. O que é para uma pessoa mais pobre, que não tem despensa, não tem poupança, ficar fechada num lugar, já sabendo que o seu salário diminuiu, ou que foi mandado embora, ou que está numa situação... Não é tranquilo para ninguém. Então, todo mundo é contra o confinamento. Vamos começar assim. Todo mundo é contra o confinamento. Algumas pessoas acham que é necessário o confinamento para a gente salvar vidas e clamam por condições que façam com que essa necessidade seja apoiada por políticas de governo que permitam que as pessoas sobrevivam a esse confinamento, dado que assim elas vão sobreviver também do vírus. E aí os países que estão sendo mais efetivos em fornecer isso que a gente falou agora, eles estão conseguindo sair da crise mais rápido. Então a China, só para vocês terem ideia, esse número é um número interessante, a rede Marriott de hotéis, ela divulgou que voltou a aumentar a ocupação dos hotéis dela na China. A ocupação chegou abaixo de 10% do normal, não é que caiu 10%, caiu mais de 90%, abaixo de 10% em fevereiro, e agora já está acima de 30%, ou seja, mais do que triplicou. E adivinha quem está viajando? As pessoas dentro da China. Quando você consegue ser um país grande, que tem demanda doméstica em potencial, que você tem capacidade de produzir o que você precisa dentro, tem matéria-prima dentro, tem uma condição, e você consegue conter esse vírus, você sai antes, você tem uma dinâmica interna que é saudável, que te permite ir saindo com as próprias pernas. E a China está conseguindo já fazer isso. E aí, olha só, Wuhan teve um segundo surto, pequeno, mas teve um segundo surto da doença. Você sabe qual a medida que eles tomaram em Wuhan? Todos os cidadãos vão ser testados nos próximos 10 dias. Todos, 100%. Isso aí. Nos próximos 10 dias, todos vão ser testados. E aí depois as pessoas falam, não, porque a China não está tendo tanto problema, ela fez o vírus em laboratório, então é isso aí. Quem tem essa disposição de fazer esse negócio? Quem tem essa organização? Quem tem essa disciplina? E não estou defendendo o modelo chinês, não. Só estou falando um fato para vocês. Eles vão testar todos os cidadãos de Wuhan em 10 dias. E aí daqui a 20 dias vai estar tudo controlado lá de novo. Aí as pessoas vão falar, como é que eles conseguem? Como é que será que eles conseguem? Então essa volta da crise, ela vai ser muito diferente entre os países e vai mudar muito esse balanço de equilíbrio geopolítico no mundo, não é, Silvio? Não, exatamente. O que eu ia dizer é que, você falou agora do modelo chinês, né? O problema todo é que nós vamos, depois dessa crise, nós vamos ser confrontados com algumas coisas algumas questões que é engraçado, parece o eterno retorno, né? Essas questões elas vão voltar, tal como elas se apresentaram nos anos 30. Então elas vão retornar. Qual que é a questão? Uma questão política fundamental. O que é, de fato, o que significa, de fato, viver numa democracia? A questão, o problema das democracias, ou do modelo da democracia liberal, ele foi colocado em xeque por conta da pandemia. Eu explico por quê. Porque você perceba que aos países que não são pressionados e que você não tem a pressão do calendário eleitoral, né, e do modelo de escolha dos dirigentes políticos, que é próprio dos Estados Unidos, do Brasil, enfim, da grande maioria dos países, você não tem problemas em implantar medidas que sejam medidas mais duras ou até impopulares, a fim de você controlar os efeitos da pandemia. Então, veja, a China não tem esse problema. Então, vejam que as pessoas, em determinado momento, Eduardo, e aí a gente vai ter que pensar o que significa isso, elas vão, talvez, e isso explica os governos Bolsonaro, Trump e tantos outros, as pessoas vão, diante do caos econômico e das incertezas nas quais elas estão mergulhadas, elas vão ser levadas a ter que escolher entre viver numa democracia, podendo escolher os seus dirigentes, podendo interferir, né? E quando eu falo de interferência, ficar apertando um botão ou então colocando um papel na urna de 4 em 4 anos, ou então elas vão ter que escolher viver em ordem, no mundo em que elas possam minimamente planejar a sua vida e a vida dos seus.
Então, vejam que a desorganização econômica, a desorganização do capitalismo produziu esse paradoxo, né? Que foi, de certa maneira, ajeitado depois da Segunda Guerra Mundial, enfim, né? Quando você cria o estado de bem-estar social, então você consegue, de alguma maneira, compatibilizar, né, vamos dizer assim, uma democracia, uma participação com o Estado que consiga minimamente prover as necessidades das pessoas. Então, quando você tem, no final dos anos, meados dos anos 70, a quebra dessa lógica, o encurtamento da capacidade do Estado de prover as necessidades humanas, enfim, você começa a entrar nesse dilema, né? Ou ordem ou viver numa democracia. Olha só que problema que nós criamos. Vamos ter que resolver. A outra questão que está colocada na mesa, que você colocado na mesa, é a questão da desigualdade, meu caro. A questão da desigualdade é uma questão central. E aí, quando a gente fala de desigualdade, a gente vai falar do qual o papel do Estado nesse sentido. E eu quero refletir, eu acho que você tem refletido nesse mesmo sentido, quando você fala em relação às economias, né, a economia da China, a capacidade da economia da China de prover aquilo que é necessário para a reprodução da sociedade chinesa, nós vamos ser confrontados exatamente com isso. Ou seja, como é que a economia mundial ela vai se reorganizar depois da pandemia. Porque, na verdade, as cadeias globais vão ser completamente afetadas em torno disso. Então, a ideia de um papel do Estado para estimular uma produção industrial, enfim, isso tudo vai ser colocado na mesa. Outra coisa, sistemas de saúde. Não é possível mais viver, né, em países que não tenham a capacidade mínima de prover sistema de saúde. Inclusive, a pandemia ela vai criar, acredito eu, a ideia de que a saúde é um valor fundamental e que não pode ser mercantilizado, pelo menos não da forma que está sendo feito. Então, vamos ter uma série de mudanças, e eu não sou, e assim, não se trata de ser pessimista, eu não sou daqueles que acreditam que a dor e o sofrimento são professores que podem ensinar as pessoas. Não acredito nisso. Eu acho que se a gente não for capaz de oferecer uma alternativa, de criar um projeto político, oferecer, estou dizendo, e quando eu falo de oferecer, não estou falando aqui que existe uma inteligência ou uma elite dirigente que vai oferecer. Se a gente não for capaz de construir junto com as pessoas, junto com a população, junto com o povo, enfim, uma alternativa a esse mundo que se apresenta hoje e que se apresentava antes da pandemia, nós não vamos caminhar para um mundo melhor e mais solidário, não. Muito pelo contrário. Pode ser que nós caminhemos para um mundo muito mais conflituoso, um mundo muito mais violento, um mundo em que as pessoas, para sobreviver e principalmente para manter certos privilégios, elas não vão pensar duas vezes antes de acionar um aparato de destruição de vidas humanas. E aí, mais uma vez, voltamos para o problema da questão racial. Então, vejam que a própria estrutura, e é isso que eu falo, eu e outras pessoas, eu não sou o primeiro a falar disso, é isso que eu estou falando quando eu falo de racismo estrutural. A ideia ou seja, a própria estrutura social, ela já é feita para fazer escolhas sobre aqueles que vivem e aqueles que morrem. Então, vejam, você poderia até falar o seguinte, olha, essa doença não escolhe as pessoas, ela não escolhe a cor das pessoas, ela não escolhe a raça, ela não escolhe nacionalidade. A doença não escolhe. Mas é verdade que certas condições sociais fazem com que a doença seja direcionada para certos grupos sociais. Então, se você pega as questões... Vamos pegar a questão de saúde. Aqui nos Estados Unidos já tem pesquisa e pessoas escrevendo sobre isso. Por que as pessoas negras e latinas estão sendo as mais afetadas pelo coronavírus? Pela Covid-19. Porque essas pessoas, por conta moradia precária, alimentação precária, falta de acesso à informação, falta de acesso ao sistema de saúde, né? Ou seja, tudo isso faz com que as pessoas desenvolvam problemas de saúde que são anteriores à Covid-19. Então, é muito comum que pessoas negras, isso é um problema da minha família, inclusive,
tenham pressão alta, tenham hipertensão, sejam pessoas hipertensas. A hipertensão, portanto, é um resultado, primeiro, de estresse, alimentação, falta de tempo para fazer exercício, ou seja, você não tem condição de cuidar da sua vida, né, da sua saúde, da maneira mais adequada, por conta das condições sociais das quais você está inserido. Isso, qual que é a consequência disso? A consequência disso é que você acaba desenvolvendo problemas de saúde que depois vão ser potencializados pela Covid-19, né? Ou seja, diabetes, hipertensão, né? São problemas de saúde que são muito comuns na comunidade negra, por conta das condições socioeconômicas nas quais as populações negras estão inseridas. Então, vejam que a estrutura fez a escolha. E aí, Edu, entra uma coisa importante também que você tem falado, também que eu tenho acompanhado. E talvez o teu livro fale isso. Eu quero ler teu livro, né? Quero participar do lançamento. O neoliberalismo, né, o que se chama de neoliberalismo, que na verdade é uma etapa do capitalismo, ele não é apenas um regime de acumulação, né? Se a gente for entender assim. Vamos o fraseado da escola da regulação. É um regime de acumulação e um modo de regulação. Não é só isso. Mas entendendo que isso envolve também modo de regulação, ou seja, a maneira com que as pessoas vão naturalizando o trabalho, vão naturalizando o consumo, enfim, vão naturalizando as práticas da economia, passa também por uma inculcação ideológica. Você precisa normalizar esse sistema como sendo um sistema, vamos dizer assim, a única alternativa possível. Não é assim que você normaliza. Então, o neoliberalismo é também uma ideologia. É uma ideologia. E uma das coisas que está na base da ideologia neoliberal, no discurso que se chama de meritocracia, ele foi construído a partir de uma espécie de darwinismo social. Isso aí tá, eu vou falar para você que você manja disso, isso aí está na base das visões neoclássicas da economia. O darwinismo social, ou seja, o mundo é uma competição, meu chapa. E tem pessoas que chegam e tem gente que não vai chegar. E se não chegar, isso não é problema nosso. Aí entra no problema, né, Silvio, que eu costumo falar o seguinte, o Hobbes, ele falava que o contrato social ele existe para garantir a paz. Eu digo que não, ele existe para regular a guerra, porque a gente vive numa guerra. E o contrato social são as regras dessa guerra. E o problema é que quem define as regras da guerra são exatamente as pessoas que têm as armas mais poderosas, que têm o domínio político. Então, as pessoas mais ricas que têm as armas poderosas, elas definem as leis. E essas pessoas definem as leis, que são as regras da guerra, de maneira que elas, que já têm uma arma muito mais poderosa, tenham, além disso, condições de guerra mais poderosas. Então, você tem uma covardia enorme. Isso que você estava falando, eu também não sou, assim, tão otimista no sentido de que o mundo, as pessoas, vai cair a ficha. As pessoas usam muito essa, vai cair a ficha, não sei. Veja bem, gente, vai cair a ficha. As empresas de entrega, eu sempre repito esse exemplo, as empresas de entrega aumentaram 30% a receita delas. As empresas dependem 100% daqueles entregadores. Sem os entregadores, elas não são nada. E a Amazon? E a Amazon também, mesmo. A Amazon, eles estão ganhando cada vez mais dinheiro. As pessoas ganham dinheiro na morte das pessoas. Mas sabe o que eles fizeram, Silvio? Aqui no Brasil, sabe o que eles fizeram? Eles diminuíram o salário dos entregadores, porque era uma oportunidade. Eles usaram essa palavra, era uma oportunidade, dado que tinha muito mais gente querendo o emprego, deles aumentarem a lucratividade. Não, é difícil imaginar. Mas eu acho que de algumas pessoas vai cair a ficha. E aí, Guga, deixa eu te passar falando o seguinte. A gente entrando em Brasil, no momento que a gente tem quase 6 mil pessoas nos assistindo ao vivo aqui. Pô, tá uma audiência maravilhosa aqui, a live. Lembrando para todo mundo que hoje, 8 horas da noite, eu lanço meu livro. Tá aqui embaixo na chácara, não trouxe aqui de bobo que eu sou. Tinha que mostrar a capa aqui para vocês, mas hoje à noite eu vou mostrar. Chama-se Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal. Vamos falar sobre a tese neoliberal hoje, vamos falar sobre onde é que estão as falácias da tese neoliberal de um jeito super novo, que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram, e vamos falar sobre esses conceitos que eu trago no livro, que é Economia do Desejo e Economia da Necessidade. Então vai ser bem legal esse papo à noite. Mas entrando em Brasil, cara, ontem
teve uma entrevista, né, do ministro, que até hoje eu não sei falar direito sobre, acho que é Taik, não sei como é que é o nome, e aí, no meio da entrevista, ele é pego de surpresa com um decreto do Bolsonaro, e ele, coitado, o pessoal aqui até ficou com pena ali. É difícil ficar com muita pena, porque quem escolhe trabalhar com o Bolsonaro, putz, o cara tá aceitando, tá sujeito a esse tipo de situação, né, cara? O cara que vai trabalhar com o Bolsonaro, o cara sabe onde é que ele tá se metendo. Mas, de qualquer forma, foi super constrangedor. O cara fica gaguejando, ele não consegue falar direito. Aí começa, não, isso é manicure? Aí começa a falar umas coisas malucas assim. E aí, o Bolsonaro querendo dar aquela operada no sistema, ele fala o seguinte: já que vocês não vão mudar o confinamento, eu vou mudar o que eu chamo de essencial, que é alguma coisa que ele já tinha falado antes. E aí ele pega e bota lá academia de ginástica, essas coisas como essencial. Aí o Josias de Souza cravou uma frase hoje que eu achei espetacular, que ele falou o seguinte: Bolsonaro mostrou que o ministro da Saúde é não essencial. E eu achei espetacular essa frase do ministro. Ontem essa entrevista foi histórica, né, Guga? Só perde para a entrevista da Regina Duarte, que ali foi épico, né? Aproveita e pode falar um pouco. Pode falar. Eu quero que você fale das duas um pouco, Guga. Por favor, eu quero a tua opinião sobre as duas. A entrevista da Regina Duarte, para mim, aquela ali é o ícone das entrevistas mais insanas da história da televisão. Parece até que ela estava realmente, não sei, num outro estado, num universo paralelo. Mas, assim, uma entrevista serve para a gente se contrapor, para a gente tentar dissecar, de fato, quem a gente está entrevistando, e não para a gente usar a nossa plataforma como um meio da pessoa se promover, como assessoria de imprensa para ninguém, principalmente para um político, para alguém ligado a um político, para uma secretária, né, do governo Bolsonaro. Então, eu acho que aquela entrevista, a CNN passou a ser muito criticada, né, principalmente pelos seguidores do Bolsonaro. O Alexandre Garcia, o jornalista da Globo, o ex-Globo, criticou a CNN. Eu acho que de maneira muito injusta, porque o papel do jornalista, de fato, não é só fazer uma bateria de perguntas, é tentar contrapor o que o entrevistado está dizendo, né? Ele não precisa só fazer uma pergunta na sequência da outra, ele precisa, de fato, tentar ouvir o que a pessoa disse e tentar mostrar para o público se aquilo é verdade ou não, se aquilo é o que ele pensou ou não. E com a Regina Duarte eles fizeram isso. A Regina Duarte, no primeiro momento da entrevista dela, ela negou que tivesse havendo algum clima de demissão lá na secretaria dela, então eles já sacaram ali de início uma gravação em que ela dizia que estava, assim, assustada com a possibilidade de ser demitida. E a partir dali eles começaram realmente a se contrapor de uma maneira meio que massacrante a tudo que a Regina falava, porque a Regina passou a metralhar uma série de absurdos, né? Passou a falar uma série de absurdos, e o papel do jornalista realmente, de fato, foi cumprido ali, eu acho. Quanto à entrevista de ontem, do Nelson Teik, ou Taik, ninguém sabe como é que fala direito o nome dele, né? Taik, né? Foi uma tragédia também, porque em determinado momento teve aquela revelação para ele de que o Bolsonaro estaria liberando as academias, os salões de beleza a voltarem ao trabalho. Ele não sabia, ele foi pego de surpresa, mas foi o que você falou, Eduardo. Todo mundo que faz parte desse governo sabe que o Bolsonaro é assim. O Bolsonaro, ele já tem 1 ano de governo. Nesse 1 ano de Bolsonaro, ele já queimou uma dezena de ministros ou de pessoas que fizeram parte ali do governo dele. Teve o Bibiano, teve o Santos Cruz, teve o ministro Mandetta, teve o Sérgio Moro. Então, assim, quando ele se meteu nisso, já havia todo um histórico de gente ali ao redor do Bolsonaro que já havia sido fritada por ele. Ele sabia onde estava se metendo. Muita gente alertou o ministro de que ele estaria sendo, de que ele seria usado realmente como fantoche, né? De que ele não teria nem o poder de realmente escolher a equipe dele, que foi o que aconteceu desde o início. O Bolsonaro já colocou um general para tutelá-lo, né, para ser o número 2
do ministério assim que ele foi indicado como ministro. Então, desde o início, ele não pôde formar uma equipe. Desde ali já ficou muito claro que ele não teria a liberdade para tentar realmente criar uma agenda contra a pandemia, né, uma agenda de isolamento ou de afrouxamento do isolamento social. Estava claro que ele teria que tentar jogar o jogo do Bolsonaro, e como ele não se curvou totalmente ao Bolsonaro, como ele ontem, num dos momentos lá da entrevista, por exemplo, não se colocou favorável ao uso da cloroquina, como ele, apesar de estar sendo feito de fantoche, ele não se curvou totalmente a todos os desejos do Bolsonaro. O que está acontecendo agora é que o Bolsonaro já autorizou o gabinete, o chamado gabinete do ódio, os influenciadores das redes sociais que são ligados ao Bolsonaro, a fritarem o novo ministro da Saúde, que logo mais já vai ser tratado como o antigo ministro da Saúde. Está muito claro que o tempo de vida dele nesse governo vai ser curto. O Bolsonaro já está, sim, fazendo um jogo para tentar queimar a imagem dele, já tem deputados ligados ao Bolsonaro que estão, sim, queimando o ministro nas redes sociais. Então, assim, o jogo para arranhar, para manchar a imagem dele e para fazer com que a opinião pública, pelo menos a que é ligada ao Bolsonaro, passe a pedir a cabeça dele, já começou, esse jogo já está rodando, já tá aí. Então é só uma questão de tempo agora para o ministro provavelmente perder o emprego aí, né? O Osmar Terra vem aí, parece que o que era ruim vai ficar ainda pior. A verdade é que o Bolsonaro, ele tem como desejo mesmo pessoal colocar o Osmar Terra como ministro da Saúde. O Osmar Terra, sim, faz um discurso alinhado ao do Bolsonaro, e vale lembrar que o Bolsonaro é um presidente que está tentando fugir da responsabilidade dele. Todas as ações que ele tem cometido, todas as escolhas que ele tem optado, estão se mostrando as piores para o controle da pandemia. Até o Trump usou o Bolsonaro como um mau exemplo já. Ele já fez discursos usando o Brasil como exemplo de um país onde se perdeu o controle da pandemia por uma escolha política do presidente. Então, a gente sabe que a nossa situação é caótica por conta dele. Ele vai tentar culpar a China para fugir da responsabilidade, ele vai tentar culpar os governadores, ele vai tentar criar esse dilema de economia, entre a economia e a saúde, para tentar também fugir da conta do número de pessoas que estão morrendo e que são, sim, e que é, sim, uma conta que está no currículo dele, que é culpa, sim, do Bolsonaro. A gente pode lembrar, inclusive, que no início dessa pandemia, em 28 de janeiro, antes mesmo da pandemia se alastrar, antes do carnaval, antes da gente achar que havia chegado o coronavírus aqui no Brasil, já tinham governadores, já tinham políticos cobrando do Bolsonaro um plano de ação para controlar o coronavírus, porque sabiam que ia chegar aqui no Brasil, e o Bolsonaro optou por não fazer nada, ele demorou meses para agir. Em dezembro, 11 estados brasileiros, eles fecharam 17 hospitais e 30 postos do SUS, isso em dezembro. Agora a gente teve que criar, de uma maneira apressada, ao custo de mais de 10 milhões, 48 unidades de campanha para atender pessoas que possam ter o coronavírus. Então, assim, a gente fechou hospitais para agora ter que, ao custo quase de se construir um hospital, de se construir vários hospitais, a gente fazer apenas aqueles chamados hospitais de campanha, né, que só vão servir para esse momento. Então, assim, a gente vê que há uma falta de estratégia, há uma falta de eficácia. A gente pode também culpar o governo passado um pouco por isso. A Dilma, nos primeiros anos de governo dela, fecharam mais de 11 mil leitos de hospitais. Nos primeiros 2 anos do governo da Dilma, 2 anos e meio.
Isso dava 1 ou 2 hospitais a cada... um hospital a cada 2 horas, é mais ou menos essa a conta. Então, assim, a gente já tem um processo de sucateamento do sistema de saúde pública, e essa pandemia, ela serve para reforçar a importância. Claro que a gente não tem como fazer uma revolução e mudar o sistema agora, então serve pelo menos para reforçar a possibilidade, a importância de um estado de bem-estar social realmente robusto, que tenha um sistema de saúde que realmente atenda os seus cidadãos. A Inglaterra passou por isso, né? O Boris Johnson, ele foi atendido pelo sistema público de lá, e ele viu o quanto foi importante isso. Eu acho que isso serviu um pouco de alerta. Está tendo uma discussão lá no Reino Unido sobre isso, sobre a importância de se fortalecer os hospitais públicos, que nos últimos anos também foram sucateados lá. Então, essa pandemia, eu acho que é a chance realmente só da gente tentar, pelo menos, reforçar esse estado de bem-estar social que possa garantir o mínimo de condições para a gente lidar com uma próxima pandemia, porque novas pandemias virão, é só uma questão de tempo. Inclusive, o Obama alertava, 5 anos atrás, para a importância de se preparar para uma pandemia, ninguém se preparou. Então, é isso. Torcer para que, pelo menos, os estados passem a ter uma importância maior e passem a atuar com uma estratégia, que passem a ter uma estratégia para atuar numa próxima pandemia. Né? Eu estou rindo aqui porque normalmente aqui a gente fala frases de Hobbes, de Rousseau, de Voltaire, de Foucault, etc. Mas eu vou falar uma boa agora do Rocky Balboa para vocês, que é o seguinte, essa questão do Estado, né? Os Estados Unidos, ele não tem sistema público de saúde, né? E aí você tem que nos Estados Unidos também, as leis trabalhistas, elas são muito mais frágeis do que você tem os sindicatos que eram muito fortes, perderam muita força ao longo das últimas décadas, mas no Brasil a gente ouviu ao longo dos últimos anos com essa história de reforma trabalhista, as pessoas falam, porque nos Estados Unidos é assim, nos Estados Unidos pode mandar embora a hora que quiser, o cara, por isso, contrata muito mais gente, porque é muito mais barato poder mandar embora. E nos Estados Unidos, nos 2 últimos meses, perdeu quase 40 milhões de postos de trabalho, perdeu os empregos que ele fez durante 10 anos, em 2 meses. Os números de empregos criados em 10 anos, ele perdeu em 2 meses. Então, o Rocky Balboa tem uma frase que é o seguinte, na vida não importa a força que você bate, o que importa é o quanto você aguenta tomar as porradas e continuar seguindo em frente. E é verdade, onde você tem um Estado, é o seguinte, você não volta para o zero, é essa fragilidade, você não tem queixo de vidro. Se mostrou nos Estados Unidos essa fragilidade das relações trabalhistas, o queixo de vidro dos Estados Unidos. E é esse queixo de vidro que pode estar levando os Estados Unidos a um knockdown. Knockout não é, mas a um knockdown que pode fazer muita diferença nessa realocação das forças aí geopolíticas no mundo. A gente está chegando no final. Aqui eu vou passar para vocês fazerem os comentários finais. Queria falar, Silvio, que a gente teve aqui sobre essa questão racial uma conversa maravilhosa com o senador